Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Já parou para pensar nisso? Pessoas que buscam viver corretamente, que são honestas, que temem a Deus e, de repente, se veem diante de tragédias, perdas e dores inexplicáveis. Você já conheceu alguém assim? Talvez até você mesmo já tenha se perguntado: se eu sirvo a Deus, por que estou passando por tanto sofrimento? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. E a Bíblia nos responde contando a história de um homem chamado Jó. Mas antes de mergulharmos nessa narrativa, quero que você se prepare para viajar no tempo, milhares de anos atrás, em uma terra distante chamada Uz. Ali vivia um homem respeitado, próspero e íntegro. Um homem que, aos olhos de todos, tinha tudo: riquezas, família, saúde, estabilidade. Mas num piscar de olhos, ele seria engolido pela dor mais profunda que um ser humano pode suportar. A história de Jó não é apenas sobre perdas e sofrimento. Ela fala sobre fé, perseverança e o poder de permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor desmorona. E eu preciso te dizer algo importante. Essa história pode transformar a maneira como você encara os momentos difíceis da sua vida. Porque se existe um livro na Bíblia que mostra que o sofrimento não tem a palavra final, é o livro de Jó. Então fica comigo até o fim deste vídeo, porque eu tenho certeza você vai se surpreender com o que Deus tem a revelar através dessa história. Vamos juntos conhecer a história de Jó. Fé, dor e restauração. Engolido pela dor, mas fiel a Deus. Quem era Jó? Depois desse início cheio de perguntas, precisamos conhecer o protagonista dessa história, Jó. Quem era esse homem que se tornaria o exemplo eterno de paciência e fé? A Bíblia começa o livro dizendo claramente: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:1. Perceba que a descrição não começa falando sobre riqueza, poder ou influência. Ela começa pelo caráter. Jó era íntegro, ou seja, verdadeiro, justo, sem duplicidade. Era reto, não vivia de atalhos, não buscava o mal, mas sim o caminho correto. Era temente a Deus. O centro da vida dele não eram os bens, mas o Senhor. E ele se desviava do mal, não apenas evitava, mas fugia de tudo que poderia afastá-lo de Deus. Imagine alguém assim em sua comunidade, um homem de respeito, conhecido por sua justiça, admirado por sua devoção. Esse era Jó, mas além de justo, Jó também era um homem abençoado e próspero. A Bíblia continua dizendo: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Jó 1, 2, 3. Você consegue imaginar o tamanho dessa riqueza para a época? 7.000 ovelhas, que garantiam lã, carne e leite. 3.000 camelos, essenciais para transporte em longas caravanas comerciais. 500 juntas de bois, símbolo de trabalho, força e produção agrícola. 500 jumentas, úteis para transporte local e também fonte de leite. E além disso, muitos servos. Jó era um verdadeiro patriarca, o maior homem do Oriente em prosperidade e respeito. Mas a maior riqueza de Jó não eram os rebanhos, era a sua família. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. A Bíblia descreve que eles eram unidos, que gostavam de celebrar juntos, de se reunir em banquetes em suas casas. Iam, pois, os seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam a chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Jó 1:4. Você consegue visualizar uma família grande, alegre, unida, os irmãos celebrando, as irmãs participando, rindo, compartilhando histórias. Era uma cena de abundância e felicidade.
Mas Jó não era apenas um pai orgulhoso. Ele era um pai cuidadoso espiritualmente. A Bíblia nos mostra algo lindo sobre ele. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó enviava e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó 1:5. Veja que detalhe impressionante. Jó acordava de madrugada, fazia sacrifícios, intercedia pelos filhos. Não porque eles fossem maus, mas porque ele queria garantir que estavam espiritualmente em paz diante de Deus. Ele entendia que a vida não era apenas sobre festa e alegria, mas sobre estar em comunhão com o Criador. Que exemplo de pai, não é? Ele cuidava não apenas do físico, mas do espiritual da sua família. E isso nos mostra a essência de Jó, um homem que, no meio da abundância, sabia que Deus era a fonte de tudo. Se parássemos a história aqui, Jó seria lembrado como um grande patriarca, justo e próspero. Mas o que torna sua história tão especial não é apenas quem ele foi no tempo da fartura, e sim como ele reagiu quando tudo isso lhe foi tirado. E é aqui que começa a verdadeira prova de sua fé. A cena no céu. Até aqui, conhecemos Jó como o homem mais respeitado do Oriente. Um homem justo, íntegro, temente a Deus, próspero e cercado de família. Mas a Bíblia nos leva agora para um lugar que Jó não podia ver. Um lugar que nenhum ser humano vê com os olhos naturais. A sala do trono de Deus. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1:6. Imagine essa cena. Os anjos se apresentam diante do Criador, cada um em sua posição, relatando suas missões. Um ambiente celestial, cheio de glória e reverência. Mas de repente, no meio deles, aparece uma figura perturbadora. Satanás. Ele que antes fora um anjo de luz, agora se apresenta como acusador. Sua presença quebra o clima, e o Senhor lhe dirige a palavra. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" Jó 1:7a. E Satanás responde: "De rodear a terra e passear por ela." Jó 1:7b. Repare, Satanás admite que anda pela terra, observando, rondando, procurando oportunidades. Isso nos lembra o que Pedro diria séculos depois: "O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar." 1 Pedro 5:8. É então que acontece algo extraordinário. O próprio Deus fala sobre Jó. E disse o Senhor a Satanás: "Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Jó 1:8. Veja bem, não foi Satanás que falou primeiro de Jó. Foi o próprio Deus quem apresentou seu servo. Que honra! O Criador do universo olha para um simples homem da terra e diz: "Não há ninguém como ele." Isso já mostra como Jó vivia de modo que agradava ao Senhor. Mas Satanás, o acusador, não perde tempo. Ele rebate: "Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face." Jó 1:9 e 11. Em outras palavras, Satanás diz: Jó só é fiel porque tem vantagens. Ele não te serve por amor, mas por interesse. Tira as bênçãos e você verá quem ele realmente é. Esse é o coração da acusação. Satanás afirma que a fé de Jó não é verdadeira, mas comprada pelas bênçãos. E aqui acontece algo surpreendente. Deus permite a prova. E disse o Senhor a Satanás: "Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão." E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 1:12. Perceba,
Deus coloca limites. Satanás não tem liberdade absoluta. Ele só pode agir até onde Deus permite. O inimigo não é soberano. Quem dá a palavra final é o Senhor. E assim, sem que Jó saiba, seu nome foi mencionado no céu. Sua fé será testada de uma forma que ele jamais imaginaria. De um dia para o outro, o homem mais próspero do Oriente enfrentará perdas inimagináveis. Essa cena nos faz refletir. Muitas vezes, quando estamos sofrendo, não fazemos ideia do que está acontecendo nos bastidores espirituais. Podemos achar que Deus nos abandonou, mas, na verdade, o céu inteiro está observando a nossa fé. No próximo momento da história, veremos como, em questão de horas, a vida de Jó será virada de cabeça para baixo. Tudo aquilo que parecia seguro, riquezas, bens, família, será arrancado de suas mãos. Mas será que Satanás estava certo? Será que Jó amaldiçoará a Deus quando perder tudo? É aí que a verdadeira prova começa. A primeira grande tragédia. Até agora Jó vivia em segurança e abundância. Seus rebanhos pastavam, seus filhos riam e se reuniam para celebrar a vida, e sua fé em Deus o guiava em cada gesto. Mas, em um único dia, tudo mudou. A Bíblia descreve assim: Vieram, pois, uns mensageiros a Jó e disseram: Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto deles, e caíram os sabeus, e os tomaram, e feriram os servos à espada, e só eu escapei para te dar a notícia. Jó 1:14. Imagine a cena, mensageiros correndo pela propriedade, trazendo notícias que parecem inimagináveis. O coração de Jó deve ter acelerado. Ele mal tinha tempo de respirar, e outra notícia chega. Ainda falava este quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para te dar a notícia. Jó 1:15. O choque é brutal. Primeiro os bois, depois as ovelhas. O que parecia seguro agora está consumido pelo fogo, e antes que ele pudesse processar tudo, outro mensageiro surge. Ainda falava este quando veio outro e disse: Os caldeus formaram 3 bandos e atacaram os camelos e os levaram e feriram os servos à espada, e só eu escapei para te dar a notícia. Jó 1:16. Seus camelos, símbolo de riqueza e transporte, também foram levados. Todos os servos caíram, deixando Jó sozinho com a notícia da destruição total de suas posses. E então, a última tragédia. Talvez a mais dolorosa de todas, pois atingia não apenas bens materiais, mas o coração de um pai. Ainda falava este quando veio outro, e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito. E eis que um grande vento caiu do deserto e feriu as 4 paredes da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te dar a notícia. Jó 1:17. Em um único dia, Jó perde tudo. O gado, símbolo de riqueza e trabalho árduo. Os servos, pessoas que cuidavam de sua propriedade e família. A família, seus filhos e filhas, seu tesouro mais precioso. E o que Jó faz? A Bíblia nos dá uma resposta que ainda hoje impressiona. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e em terra se prostrou e adorou, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:20-21. Perceba, ele não amaldiçoa, não reclama, não busca explicações imediatas. Jó se curva diante de Deus. Ele reconhece que tudo o que tinha veio do Senhor e que nada nesta vida é permanente. Mesmo esmagado pelo luto e pelo choque, sua fé permanece intacta. Essa é a primeira grande prova de Jó. Uma prova de fé que nos desafia até hoje. Seria você capaz de confiar em Deus quando perde tudo de uma vez? No próximo capítulo da história, veremos que as tragédias de Jó não param aqui. Sua saúde será atingida e o sofrimento se tornará ainda mais intenso. Mas mesmo assim,
A fidelidade de Jó a Deus continuará a brilhar como um exemplo eterno. A segunda prova. Depois de perder tudo o que possuía, rebanhos, servos e até seus filhos, Jó enfrentaria uma prova ainda mais profunda. A primeira grande tragédia já tinha abalado o coração de qualquer homem. Mas a Bíblia revela que Satanás ainda não havia terminado seu desafio. Então o Senhor disse a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 1:12. Agora, a permissão divina para a próxima prova seria limitada, mas suficiente para testar a fé de Jó de uma maneira ainda mais pessoal, sua própria saúde. E sucedeu que Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até ao alto da cabeça. Jó 2:7. Imagine o sofrimento. Um homem que já estava de luto pela perda da família e das posses, agora coberto de feridas dolorosas. A coceira era insuportável, a dor constante. Ele se sentava no chão, utilizando cacos de cerâmica para tentar aliviar o tormento. Cada movimento, cada respiração era um lembrete da profundidade de seu sofrimento. Mas a Bíblia nos dá um detalhe ainda mais humano dessa situação: a reação da esposa de Jó. Então disse-lhe sua mulher: Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Ela estava tomada pelo desespero. Talvez não compreendesse a fé inabalável de Jó. Talvez pensasse que era impossível continuar fiel diante de tanto sofrimento. E mesmo assim, sua declaração reforça a magnitude da provação. Quando tudo ao redor desmorona, até os mais próximos podem duvidar ou perder a esperança. Mas Jó não respondeu com raiva ou desespero. Em vez disso, ele reafirma a fé que já havia demonstrado antes, mesmo nas perdas materiais. Jó, porém, disse-lhe: Fala como uma tola. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó 2:10. Que resposta incrível! Mesmo coberto de feridas em meio ao luto, ele reconhece que a vida é dom de Deus e que a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Jó entende que tudo o que acontece, seja bom ou ruim, está nas mãos do Senhor. Essa cena é intensa porque mostra que a fé não é apenas uma escolha em tempos de prosperidade. A fé se manifesta quando tudo o que temos é tirado, quando a dor é esmagadora e quando até as palavras de consolo de quem amamos podem nos ferir mais. É aqui que entendemos que a prova de Jó não era apenas sobre riqueza ou família, era sobre o coração, sobre permanecer íntegro diante do sofrimento, sobre confiar em Deus quando não se entende o porquê. E mesmo nesse cenário desolador, Jó não abandona a fé, ele não amaldiçoa, ele não renuncia, ele permanece firme, mostrando que a fidelidade verdadeira se manifesta nos momentos mais sombrios. É nesse ponto que muitos de nós nos perguntamos: seria possível ter a mesma fé quando tudo desmorona? Jó nos desafia a refletir sobre nossa própria vida e nossas próprias respostas diante das provações, o silêncio e as acusações dos amigos. Depois de todas essas provações, Jó estava sozinho em sua dor, e a solidão parecia maior do que qualquer sofrimento físico. Mas então chegaram os amigos, 3 homens de Uz, Elifaz, Bildade e Zofar, que haviam ouvido sobre as tragédias que haviam caído sobre Jó. Eles vieram com a intenção de confortá-lo. E vieram a ele seus 3 amigos, e vendo-o de longe, não o conheceram, e levantaram a voz e choraram, e cada um rasgou a sua capa, e lançaram pó sobre a cabeça, sobre a terra, perante ele. Jó 2:12. O primeiro encontro é silencioso, pesado, cheio de respeito e compaixão. Eles não falam nada por 7 dias e 7 noites. 7 dias de silêncio absoluto, porque às vezes a dor é tão grande que nenhuma palavra consegue aliviar. E aqui está o primeiro ponto importante. O silêncio pode ser uma forma de empatia.
Mas, após esse período, o silêncio se transforma em discurso. E é aqui que a tensão começa a crescer. Os amigos de Jó começam a falar, mas não com consolo, com julgamento. Então abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Jó 3:1. Jó começa a expressar a dor que sente. Ele amaldiçoa o dia em que nasceu, lamentando sua existência, uma reação humana diante de tanta tragédia. Seus amigos, no entanto, interpretam a dor como pecado. Eles acreditam que ninguém sofre tanto sem ter pecado contra Deus. Então Elifaz, de Temã, respondeu e disse: Pode o homem ser justo diante de Deus? Pode o homem ser puro diante daquele que o criou? Jó 4:17. Elifaz sugere que o sofrimento é uma consequência direta do pecado, que a dor é punição divina. Bildade e Zofar repetem pensamentos semelhantes, culpam Jó, afirmam que ele deve ter feito algo errado para merecer tanto castigo. Então Bildade de Sua respondeu e disse: Até quando falarás tais coisas? A palavra de tua boca é como o vento impetuoso. Jó 8:1-2. E Zofar, de Naama, respondeu e disse: Porventura não há castigo para o insensato? E não há punição para os que se afastam de Deus? Jó 11:2-3. O que eles não entendem é que Jó é íntegro e justo. Ele não pecou de maneira que justificasse tal sofrimento, mas suas palavras, embora bem intencionadas, apenas aumentam a dor de Jó. Ele se sente incompreendido, acusado e ainda mais isolado. E aqui entra um ponto importante. Muitas vezes, em nossos momentos de dor, não apenas a situação, mas também as palavras de quem amamos ou admiramos podem machucar profundamente. Jó, entretanto, não se deixa dominar pelo desespero. Ele responde com coragem, afirmando sua integridade e questionando o sentido do sofrimento sem abandonar sua fé. E aqui entra um ponto importante. Muitas vezes, em nossos momentos de dor, não apenas a situação, mas também as palavras de quem amamos ou admiramos podem machucar profundamente. Jó, entretanto, não se deixa dominar pelo desespero. Ele responde com coragem, afirmando sua integridade e questionando o sentido do sofrimento sem abandonar sua fé. Até hoje não pequei, e todavia não tive descanso. Guarda-me, Deus, que farei? Jó 7:20. O diálogo se prolonga, com acusações e defesas, cada amigo apresentando seu argumento, cada palavra carregada de tensão. E o espectador percebe que esta é mais uma prova da fé de Jó. Permanecer firme, mesmo quando ninguém acredita em sua inocência. Essa cena nos lembra que a fé verdadeira se mantém mesmo quando somos incompreendidos, julgados ou atacados por aqueles que deveriam nos consolar. Deus fala com Jó. Após dias de sofrimento, questionamentos e acusações, Jó continuava firme. Ele havia perdido tudo. O silêncio de Deus por tanto tempo pesava sobre ele. Mas finalmente o momento chega. E o Senhor respondeu a Jó do meio do redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem entendimento? Jó 38:1-2. Imagine o impacto. Uma voz poderosa que não sai apenas de qualquer lugar, mas do meio de uma tempestade, mostrando sua autoridade, sua grandeza. Deus não começa com explicações sobre sofrimento ou justiça. Ele questiona Jó sobre sua compreensão limitada do universo. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fala, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Jó 38:4-5. A Bíblia nos leva a visualizar o céu e a terra, a vastidão do universo. Deus lembra a Jó que há uma ordem e uma sabedoria muito maior do que a mente humana pode compreender. Cada estrela, cada mar, cada criatura, cada estação está sob seu controle. E Deus continua, usando imagens poderosas da natureza. Quem encerrou com portas o mar, quando irrompia da madre, quando lhe fiz eu nuvem por vestidura e nuvens espessas por fraldas?
Jó 38, 8, 9. A linguagem é poética e impressionante, mostrando que o Criador conhece cada detalhe, cada força da natureza, cada milagre que sustenta o mundo. Jó percebe que suas palavras, suas perguntas, mesmo justas, são pequenas diante da majestade de Deus. Deus não responde diretamente ao porquê do sofrimento, mas apresenta a grandeza da criação e o fato de que há mistérios que o homem não pode compreender. Essa abordagem faz Jó refletir profundamente. Não se trata de punição ou recompensa imediata, mas de confiança na sabedoria de Deus. Sabeis tu, quando nasce o orvalho e viste os tesouros da neve? Jó 38, 22. Ou quem pôs a sabedoria no coração? Ou quem deu o entendimento à mente? Jó 38, 36. A voz de Deus inspira humildade, reverência e admiração. Jó sente a pequenez diante do infinito, mas também percebe que a fidelidade e a integridade não passam despercebidas por Deus. E neste momento, algo dentro de Jó muda. Ele reconhece que não pode compreender todos os planos divinos, mas pode confiar em Deus. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 42, 2. Desconhecia eu coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não sabia. Jó 42, 3. A reação de Jó é de admissão, humildade e entrega. Ele entende que a vida é guiada por Deus e que a fé verdadeira não exige compreender tudo, mas confiar no Senhor mesmo quando tudo parece perdido. Essa cena nos ensina que muitas vezes Deus não responde às nossas perguntas da maneira que esperamos. Ele nos mostra sua grandeza, sua sabedoria e seu cuidado invisível, e que mesmo no sofrimento, a fé e a humildade são caminhos para encontrar paz e restauração. A restauração de Jó. Após dias de dor, perdas inimagináveis e questionamentos profundos, finalmente chega o momento que transforma toda a história de Jó. Depois do diálogo com Deus, da revelação da grandeza divina, da percepção de que o sofrimento não é um castigo direto, mas parte de um plano maior, a restauração começa. A Bíblia descreve: então o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto antes possuía. Jó 42, 10. Perceba que a restauração não é imediata ou automática. Antes, Jó ora pelos amigos que o acusaram e o julgaram injustamente. Ele demonstra perdão e compaixão, mesmo depois de tantas acusações. E Deus responde à fé, à integridade e ao coração humilde de Jó, devolvendo-lhe tudo em dobro: riqueza, propriedades, servos, animais. Bendito seja o Senhor que transformou a dor em bênção, a tristeza em alegria e a destruição em prosperidade. Jó 42, 12, paráfrase interpretativa com base no contexto. Mas não é apenas material. Deus também restaura sua família. E deu-lhe o Senhor, depois de tudo isso, outros 7 filhos e 3 filhas. Jó 42, 13. Jó agora tem novamente 10 filhos, como antes, e a Bíblia faz questão de mencionar a beleza e a singularidade dessas novas filhas, simbolizando bênçãos que vão além da riqueza. Chamou-se a primeira Gemima, a segunda Késia e a terceira Queruel, e em toda a terra não se encontraram mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e deu-lhes por herança entre os irmãos. Jó 42, 14, 15. Que cena poderosa! A alegria renascendo, o lar sendo restaurado, o sorriso retornando aos lábios de Jó. Ele aprende que a fidelidade a Deus, mesmo em meio às provações mais cruéis, gera frutos de esperança e bênção. E não termina aí. A Bíblia ainda reforça que Deus deu a Jó tudo mais uma vez, e aumentou o Senhor a tudo quanto Jó possuía, em dobro, em sua vida inteira. E viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Jó 42, 16, 17.
a restauração é completa: saúde, família, riqueza e longa vida. Jó não apenas recupera o que perdeu, ele experimenta a plenitude de Deus, um testemunho de que a fidelidade e a paciência diante das tribulações têm recompensa. Essa cena nos ensina algo essencial: o sofrimento não é o fim da história. Deus vê nosso coração, nossa fé e nossa perseverança. A restauração pode vir em formas que não imaginamos, muitas vezes maiores e melhores do que aquilo que perdemos. E Jó se torna um exemplo eterno de fé, paciência e confiança em Deus, mostrando que mesmo quando a dor parece insuportável, a esperança nunca deve ser abandonada. A história de Jó é mais do que uma narrativa de sofrimento e restauração. É um exemplo eterno de fé, paciência e confiança em Deus, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Vimos Jó perder tudo: família, riqueza, saúde. Vimos seus amigos o acusarem e o julgarem injustamente. E ainda assim, ele permanecer firme em sua integridade e fidelidade. Isso nos ensina que a fé verdadeira não depende de conforto ou prosperidade. Depende da confiança inabalável em Deus, mesmo quando não entendemos os acontecimentos da vida. "Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Quantas vezes, diante das perdas, esquecemos essa lição? Quantas vezes permitimos que a dor, o medo ou a crítica de outros nos afastem de Deus? A história de Jó nos lembra que o sofrimento não é sinal de abandono de Deus. Nossas provações podem ter um propósito maior, mesmo que não compreendamos de imediato. A humildade, a paciência e o perdão transformam nossa dor em crescimento espiritual. E, finalmente, vimos a restauração de Jó. Tudo o que foi perdido foi devolvido em dobro, e sua vida ganhou uma nova dimensão de bênçãos e alegria. Isso nos mostra que Deus recompensa a fidelidade, a perseverança e o coração íntegro, muitas vezes de maneiras que superam nossas expectativas. Portanto, ao refletirmos sobre a história de Jó, podemos perguntar a nós mesmos: como reagimos diante das adversidades? Mantemos nossa fé, mesmo quando tudo parece perdido? Confiamos no plano de Deus, mesmo sem entender seus caminhos? A mensagem é clara. A vida é cheia de desafios, mas a fé verdadeira nos mantém firmes. E Deus sempre recompensa aqueles que permanecem íntegros diante da adversidade. E se você se sentiu inspirado por essa história, se aprendeu com as provas e a fé de Jó, não deixe de fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho para receber notificações e acompanhe mais histórias bíblicas que revelam lições de fé, coragem e esperança para a vida de todos nós. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam se lembrar que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente e restaura aqueles que confiam nele.